E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, 11ª rodada do nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro, pra trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, galera, focado em pontuação, galera. Esse time vai estar um pouquinho salgado, porém, pra você que já tá vendo esse vídeo na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado, na descrição do vídeo ainda vai sair nosso time de 100 até 140 cartoletas. Para você que quer valorizar e não tem tantas cartoletas ainda e ainda quer fazer uma boa pontuação, ainda vai sair a nossa escalação da galera. Quem não sabe o que é a escalação da galera, manda suas escalações aqui nos comentários do vídeo do YouTube ou na nossa fanpage do Facebook que está aqui na descrição. E você pode ser sorteado para ter sua escalação analisada num vídeo aqui do canal, que provavelmente vai sair quinta. E ainda vamos abrir uma nova liga mata-mata, ou seja, você que não é inscrito do canal, se inscreve que você tem chance de entrar numa liga mata-mata aqui do canal e concorrer a prêmios. A liga é totalmente de graça. Tranquilo? Então foi isso, galera. Lembrando que esse time pode sofrer algumas modificações se for ocorrer no sábado no time definitivo, mas o esqueleto é basicamente esse. E sem mais delongas, vamos logo falar da escalação e solta a vinheta. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Primeiramente vamos falar do nosso goleiro, que é o Fernando Praz, galera. Sempre torcendo para que essa 10ª rodada seja uma rodada muito melhor do que foi a nossa 10ª, que estava até caminhando para uma boa rodada até a catástrofe que foi a Avaí ganhando de 2-0 do Botafogo, galera. Uma catástrofe, Igor Rabelo se deu mal. Porém, se você escalou esses jogadores, não se sinta culpado ou pense que foi um grande erro, porque na verdade o futebol às vezes acontece isso. Não é uma ciência exata. Às vezes tem alguns jogadores e alguns confrontos que acontecem um absurdo. Bota o Avaí, que não tinha ganho nenhum jogo fora de casa, pior ataque da competição, ganhou do Botafogo de 2-0, que vinha de uma bela vitória no Clássico, um time muito consistente. Tanto que o Botafogo até teve muito chute. Quem assistiu o jogo, o Botafogo na teoria até mereceu ganhar. Agora o Avaí foi mais efetivo e acabou ganhando. Porém, era boas dicas. Quem seguiu ainda nossas dicas conseguiu pelo menos ficar ali nos 40. A gente não conseguiu chegar nos 50, mas ficou ali nos 40. E o importante é pensar nessa 11ª rodada. Para mim tá pesado. E o nosso primeiro goleiro para essa mitagem na 11ª rodada é Fernando Praz, galera. Você deve estar me perguntando, Gustavo, Fernando Praz é muito arriscado, pega no Grêmio, Gustavo. Grêmio é um time que tem um ataque mais poderoso da competição. Por que eu vou escalar o Fernando Praz? Muito risco de gol. Galera, até certo ponto, tudo que eu acabei de falar aqui é verdade. Porém, o Palmeiras vai com o time titular e o Grêmio vai com o time reserva, galera. O Grêmio não vai contar com seus titulares. Exemplo como Luan, Jeromel, ou seja, vários jogadores do time titular não vão para o jogo. O Palmeiras vai com força máxima. O Palmeiras vem numa crescente e o Fernando Praz está com grande segurança, galera. 21 defesas difíceis e apenas 9 gols sofridos, uma média de 5,93 muito alta, em apenas 3 SG, ou seja, um goleiro que mesmo quando sofre seus gols nas defesas difíceis acaba compensando ele ter sofrido o primeiro gol. Obviamente que ele ia perder o SG, porém as defesas difíceis estão compensando. Ele está um bocadinho caro, porém está um pouquinho desvalorizado, até para quem quer valorizar cartoletas. É uma aposta válida, jogando contra o time reserva do Grêmio, que também não é fraco. O último jogo do time reserva do Grêmio foi um 4-3 contra o Sport, um jogo bem aberto. Porém o Palmeiras é um time que está notadamente vencendo por placares magros. Não é um time que está nem goleando, nem levando uma quantidade grande de gols. Ganha de 1-0, ganhou da Ponte de 2-1 fora de casa. Mesmo o Fernando Praz tendo levado o gol com as defesas difíceis, ele conseguiu pontuar 4, ou seja, uma bela opção. O Fernando Praz sempre tem outras opções válidas, principalmente o Vanderlei do Santos é uma opção que eu acho muito interessante. O Cássio do Corinthians eu acho também uma opção muito boa. O Wilson do Coxa também é uma opção válida para você colocar no seu time. Lembrando que o goleiro do Avaí também, galera, é interessante se você quiser ganhar cartoletas. Ele está extremamente valorizado. Porém, como esse time não pensa em valorização, não vou focar nele. No meu próximo vídeo eu vou dizer porque ele é uma boa. Depois vamos de Guilherme Arana, galera, na lateral. Porque Guilherme Arana, Corinthians, venceu um confronto dificílimo
mostrando que tá mostrando mesmo o melhor futebol do Brasil. E as pontuações do Guilherme Arana são simplesmente extraordinárias. Somente 2 pontuações baixas, um jogador extremamente regular, que muitas vezes quando não consegue o SG, consegue dar uma assistência, o que acaba balanceando essa pontuação dele. Tá 4.57. Muita gente pode me perguntar em relação ao Fagner. O Fagner também é uma opção muito válida. Qual é o meu problema com o Fagner? O Fagner é, infelizmente, um jogador que, como o Corinthians joga muito pelo seu lado direito, o Fagner acaba tendo muito passe errado. Muitas vezes também ele tem que pegar muita bola, e o Fagner sempre é aquele problema. O Fagner pode ser aquele jogador que leva um cartão vermelho, um cartão amarelo. Então eu preferi colocar o Guilherme Arana pela uma maior segurança. Mas o Fagner também é uma belíssima opção, que está com a média até superior ao Guilherme Arana. Ao lado dele nós vamos botar Vitor Ferraz, galera, extremamente desvalorizado, porém o nosso foco não é esse. Vitor Ferraz é batedor de falta do Santos, pegando o Atlético Goianiense, que voltou a ter novamente um desempenho bem abaixo, depois de uns 3 jogos onde ganhou, perdeu, ganhou. Agora Vitor Ferraz, batedor de falta, um lateral muito eficiente, não tem uma quantidade de roubada de bola tão boa em relação ao número de faltas cometidas como tinha ano passado, porém já tem 2 gols na competição. O Santos é bem favorito pegando o Atlético Goianiense, mesmo o jogo sendo no Olímpico. Eu vejo um grande favoritismo, um grande batedor de falta, perspectiva altíssima de fazer um bom desempenho pelo lado do santista. Tranquilo? E agora indo para a zaga, primeiro vamos começar com o Márcio, galera, zagueiro do Coxa Branca. Muita gente deve já estar me questionando por que, Gustavo, você está indo de Márcio do Coritiba. Por alguns fatores. Primeiro, pelo péssimo desempenho que o Vasco tem fora de casa. O Vasco não consegue repetir fora de casa o mesmo desempenho que ele tem em São Januário. Quase sempre derrotas, derrotas, derrotas. E o Coxa é um time que em casa joga muito bem. Obviamente está vindo de uma decadência mesmo, o Coritiba. 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos, de um time que estava ali no G4, caiu bastante, porém ainda está muito perto. Ele está uma vitória de passar do Flamengo, que é o 3º colocado, ou seja, ainda está muito perto, jogando em casa, tem favoritismo, é um jogador que, como vocês podem ver, tem um scout bastante positivo, salve nessa última rodada. Não é um jogador que corriqueiramente negativa, mesmo nos jogos que o Coxa está perdendo. Como vocês podem ver, os últimos resultados do Coxa, negativa ele, 2.6, 2.3, 5.10, 8.4. Aqui era na época que o Coxa estava bem e ele estava ainda conseguindo os SG. Mas vocês podem ver que ele é extremamente regular, por isso estará no nosso time. Não vi também grandes opções de zagueiro para colocar. Sempre lembrando para vocês que o Balbuena, galera, é uma opção totalmente válida também para estar no seu time. Na verdade, eu acho que eu vou até colocar o Balbuena mesmo. Eu acho que o Márcio ele é uma boa. Eu não tô tirando ele por ele ser ruim não, galera. É porque eu acho que é um pouco arriscado você colocar ele. O Balbuena é um pouco mais seguro, principalmente pela fase do Corinthians. Também, galera, não é para pensar que porque o Botafogo perdeu pro Avaí que ele virou o pior time do mundo e é um saco de pancada agora. Não, é um time ainda muito perigoso, jogou muito contra o Avaí e agora não teve sorte. O goleiro do Avaí fez vários milagres, o Botafogo teve mais de, acho que foi 28 finalizações e não acabou fazendo gol. Porém, o Corinthians, pelo favoritismo e grande perspectiva de SG, eu vou escalar Balbuena. Na zaga, galera, David Braz ao lado do Balbuena, aqui sim eu vejo uma das melhores opções, por uma penca de fatores, além do favoritismo santista para cima do Dragão. Temos um jogador que já tem um gol, 8 roubadas de bola em 7 faltas cometidas, uma média razoável e 6 jogos com o SG. O Santos melhorou muito seu desempenho depois da saída do Dorival Júnior. E o David Braz é esse jogador que cresceu muito a pontuação, galera. Vocês podem ver as últimas 5 pontuações do David Braz, muito, muito consistente. Por isso estará no nosso time. Lembrando que no jogo passado ele não jogou. Basicamente o Santos jogou com a zaga, com até meninos, o Lucas Veríssimo e outros. E o David Braz voltando na zaga, eu vejo uma maior consistência defensiva do time do Peixe para cima do Atlético Goianiense. Subindo agora, galera, para o nosso meio de campo, vamos começar direto com o Diego, galera. Diego que está extremamente desvalorizado, 3 gols, 2 assistências, um jogador que vinha numa escadinha constante, deu uma última quedinha no final, porém ainda é um grandíssimo jogador, então é uma perspectiva maravilhosa de fazer uma boa pontuação. E galera,
por que você deveria colocar o Diego no seu time. Muita gente deve estar pensando, pô, o São Paulo, time grande. Galera, o São Paulo vem mostrando um péssimo desempenho, péssimo mesmo. O que salvava ele ainda eram os jogos no Morumbi. Hoje em dia nem os jogos no Morumbi estão sendo grandes resultados para o São Paulo. Vejo o Flamengo jogando no Estádio Luso-Brasileiro como um time muito forte mesmo, virou uma casa mesmo, porque é um estádio um pouco mais acanhado, a torcida fica muito perto, é um caldeirão realmente. E o São Paulo, galera, oscilando bastante, Rogério Ceni já um pouco pressionado, dificilmente vejo o Rogério Ceni caindo do São Paulo pela própria história dele. Eu acho que é muito mais fácil, tipo, o Rogério Ceni pedir para sair do que realmente ele ser demitido por algum dirigente do São Paulo. E o Diego, que não tem nada a ver com isso, sempre vem de boas pontuações, só nessa última decepcionou um pouquinho, mas ainda vejo como um grande favorito para essa rodada, de pelo menos fazer um golzinho ou uma assistência no time do São Paulo. Ao lado dele nós vamos escalar Rodriguinho, galera. Rodriguinho, que depois de ter voltado da convocação da seleção, não mostrou ainda um grande futebol, mas salve como nessa última rodada foi a única que ele realmente decepcionou. Isso deixou ele tendendo muito a valorizar. Ele não tá tão bem roubado de bola em relação ao número de faltas cometidas, mas como todos sabem, o Rodriguinho hoje em dia joga quase muitas vezes até como segundo atacante, um meio campista, um ponta de lança, ou seja, um jogador muito ofensivo. Já tem um gol e 2 assistências na competição. Vejo grande perspectiva de vitória do Corinthians por estar jogando na sua arena. E o Rodriguinho poderia ser, pelos pés deles, um golzinho para deixar a gente feliz. E para finalizar o nosso meio de campo, nós vamos escalar Diego Souza. Diego Souza, que é um jogador, galera, que está sendo pretendido. Pode ser que ele até saia do Sport para ir para o Palmeiras querendo contratar. Galera, seguinte, o Atlético Paranaense vem numa subida muito gigantesca. É 4 vitórias consecutivas. Está ganhando fora, ganhando dentro. Goleou Vitória, goleada mesmo, 4-1, pegando o Sport. Para o jogo é na ilha, o Sport tem que ganhar, galera. O Sport tá ali já na boca da zona do rebaixamento. Lembrando que tem o Bavi, se porventura o Bahia vence o Bavi, já coloca o Sport numa situação complicada. O São Paulo pode empatar. E pelo saldo de gol, o Sport é muito fraco, -4 até o momento. Eu acho que Diego Souza, como jogador mais capacidade do time do Sport, um jogador meio campista que muitas vezes atua como atacante, batedor de falta, batedor de pênalti, grande perspectiva de uma boa pontuação. E como vocês podem ver, as pontuações do Diego Souza são muito constantes e ele já tem 3 gols na competição até o momento. O jogo é contra o Furacão, não é um jogo fácil, mas eu acho ele um jogador que destoa da maioria, então vou colocar ele, jogador de seleção brasileira, do meu ponto de vista até muito merecido. Agora indo, galera, pro nosso comando de ataque, nós vamos botar o ceifador, galera. Eu acho que eu só coloquei o ceifador uma vez até agora, e ele foi sempre muito bem, né? Como vocês podem ver, ceifador com pontuações extraordinárias, artilheiro da competição com 9 gols, 13 finalizações. É um jogador que faz uma quantidade até grande de faltas, mas isso influencia muito pouco, porque por ele ser um jogador ofensivo, essas faltas se compensam em finalização, em gol, em assistência. Batedor de pênalti extraordinário contra a Chapecoense, que é a segunda pior defesa da competição. Perspectivas gigantescas dele fazer gols, galera. Na verdade, eu tô até pensando que eu vou trocar, galera, o Diego Souza. Apesar de eu achar o Diego Souza uma boa opção, e vou colocar o Scarpa. Cadê? Gustavo Scarpa. Por que, Gustavo, tu tá indo com o Scarpa aqui? Galera, se você for olhar aqui a tabela, Chapecoense já sofreu 19 gols na competição. Só não é pior que a defesa do Vasco, que sofreu 20. São defesas pior do que Bahia, Vitória, Avaí, Atlético Goianiense, que estão na zona de rebaixamento. Ou seja, o Fluminense, que já tem um ataque poderoso, dificilmente não vai fazer gol no time da Chapecoense. Então, Scarpa ali para dar uma assistência. Muita gente pode estar pensando no Wendel. São opções totalmente válidas. Mas quem quer ir de Diego Souza, eu também recomendo, porque eu acho que tem boa chance de fazer gol. Só que entre os três, Diego, Rodriguinho e Diego Souza e Scarpa, eu prefiro esses 3 aqui. Nosso outro atacante, Henrique Almeida. Coritiba pegando o Vasco. Se eu disse que a Chapecoense é a segunda pior defesa, adivinha quem é a pior? É o Vasco, galera. E muito porque sofre bastante gols quando joga fora de São Januário. E o Henrique Almeida é um jogador que tem muita finalização,
16, 2 gols. É um jogador que não negativa, galera. Simplesmente Henrique Almeida não negativa. É um jogador que sofre também bastante falta. Jogador de velocidade, de infiltração. O Coxa tem um ataque muito poderoso. Por isso eu acho que Henrique Almeida é uma das melhores opções para estar no seu time. E para finalizar o nosso ataque, Bruno Henrique Santos, no meu ponto de vista, um dos grandes favoritos, pegando o Atlético Goianiense, que tem a terceira pior defesa da competição, só atrás de Vasco e da própria Chapecoense. Tranquilo, jogador de velocidade. Muita gente pode estar pensando no Kaique, o Kaique é válido, porém eu acho o Bruno Henrique mais habilidoso e veloz. E de técnico, Levi Coupe, pelo grande favoritismo que eu acho pelo lado do Santos. Lembrando para você que, se quiser, também pode colocar o Abelão. O Fluminense tem boas perspectivas de fazer gols. Porém, o problema do Abelão é que tem uma chance também grande de o Fluminense sofrer gols, porque a defesa do Fluminense é muito fraca. Então eu vou confirmar aqui minha escalação, botar aqui no campinho para vocês, que ficou no gol Fernando Praz, lateral Guilherme Arana e Vitor Ferraz, zaga ficou Balbuena e David Braz, meio campo ficou Diego Rodriguinho e Scarpa, ataque ficou Henrique Dourado, Henrique Almeida e Bruno, eita porra, mas tem Henrique, hein? E Abel Braga, nem tinha percebido, é o trio dos Henrique. E ficou custando 163,59 cartoletas. Sempre lembrando você que assistiu o vídeo até aqui e não papou com like. Papou com like ajuda muito. Comenta aqui, entra nas nossas redes sociais, também estão na descrição. Entra na nossa liga, acompanha essa família pra gente chegar em 15 mil. Um abraço a todos e valeu!